Então vamos lá retomar, né? Vamos aproveitar o tempo que ainda nos resta. Eu peguei algumas das informações que eu achei mais importante aqui, né, na minha síntese, e continuo na esperança de que vocês vão ler o texto, né? Não é possível. Pessoal, como eu disse para vocês, surgiu, né, e é muito forte o movimento anti-Maquiavel, né? E isso está em diversas leituras ali, principalmente nas que vão entender como ele sendo alguém que incentivou os processos de tirania, né, quando não necessariamente era sobre isso. Maquiavel está falando ali sobre as dinâmicas do poder e justamente porque, né, ele acha que a ordem é, de certa forma, algo a ser preservado ali. Porque, como nós já dissemos, né, ele passou por uma série de condições ali, no qual, né, até mesmo princípios anárquicos ali estavam, né, em ação, né? Ou seja, muitas revoltas populares também acontecendo, né? E aí, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma leitura do todo ali e dessa negatividade que surge das interações humanas, né? Ao mesmo tempo, também fica aquela ideia, né, de que assim como o Maquiavel, de certa forma, não só foi deturpado, como ele também foi um dos primeiros casos, né, assim, e pode-se dizer que talvez o mais notório caso humano de lixamento público, né, e de, como é que é mesmo, destruição da sua própria honra, eu poderia colocar nessas palavras, na questão da honra, na questão da reputação, né? Então nós estamos vendo aí algo que precedeu justamente a atualidade, né? Os cancelamentos, né? O Maquiavel foi um dos primeiros cancelados da história, mas ao mesmo tempo o pessoal não necessariamente leu o Maquiavel para falar o que falam, né? E aí foram atribuídos a ele então toda essa ideia, né, de que ele era tutor ali, de certa forma, né, não diretamente, mas através da sua obra, de tiranos, né, como também, né, vai sustentar o Rousseau, o Spinoza e o Hegel, dizendo que ele trouxe muitas contribuições, inclusive para os movimentos populares, para a sociedade se ler em termos revolucionários, para que ela lute, né, também por liberdade e por uma certa dignidade, né, e que também pressione os poderes políticos, né, ou seja, deve haver uma relação de troca ali, né. Então, ele é um dos autores ali que, se formos parar para pensar, através do seu escrito, né, do Príncipe, ele também vai dar noções para a sociedade sobre liberdade, sobre a questão também das desigualdades, do próprio poder, enquanto uma ação corrupta da humanidade. Ele entende o poder por esse aspecto negativo. Poder é um tipo de corrupção que vai acabar surgindo na sociedade, né? E ele também acaba fazendo, né, uma das primeiras leituras ali de dominação, e principalmente de dominação através do poder, através, de certa forma, da força, né? Que os fortes acabam dominando os mais fracos, ao passo que o Maquiavel também vai considerar que os dominados vão estar ali lutando sucessivamente contra os processos de dominação. Então, é por isso que o Rousseau, né, eu não me lembro se é no prefácio, se é na introdução do Contrato Social, ele vai justamente falar sobre isso. O pessoal não leu direito o Maquiavel, porque no fim das contas o pessoal levou ele de uma maneira negativa, e ele ali, né, supostamente dando lições aos príncipes e poderosos, na verdade ele era dando grandes lições populares, lições revolucionárias ao povo, inclusive para que eles se voltem contra o poder, né, em caso de tirania. O Maquiavel, né, como bom republicano, ele também era contrário, né, ao modelo de tirania. Para ele era um tipo de corrupção, né, dos poderes, né? Depois eu vou revisitar o Borba. Na próxima aula eu trago necessariamente, nos slides do semestre passado tem uma passagem sobre isso, né? Sobre os tipos ideais, né, de governo no Maquiavel, né? Eu sei que, de certa forma, ele era favorável principalmente ao modelo republicano, né? E se nós formos falar, né, da vida pessoal do Maquiavel, lá em 1512 é onde começa uma parte dos infortúnios dele, né? Nesse momento os Médici tomam de volta o poder, ele vai ser demitido, ele vai ser proibido de sair
da Florença durante um ano. Ele não pode adentrar ou participar, né, das atividades de nenhum prédio público, ou seja, ele é totalmente proibido de viver a vida pública, né, que é inclusive ponto de especialidade e onde ele fez carreira, né, e também algo que ele gostava demais, né, o Maquiavel, ele era um homem público e ele então acabou tentando, né, voltar em diversas ocasiões para a vida pública, né? Em momentos ali até mesmo no qual ele acabou sofrendo uma certa humilhação, né? Ele foi proibido e de certa forma recriminado, né? Por causa justamente dessa ideia de que um ano depois, né, os Médicis iriam acusar ele como sendo um conspirador, né? E aí, uma vez que eles estão novamente no poder e a sorte está do lado deles, né, que nesse período de tempo aqui que eles também vão conseguir eleger um papa, né, o Leão X, se eu não me engano. E aí, né, isso aqui tudo vira o infortúnio do Maquiavel. Como eu disse para vocês, ele foi torturado, mas não só isso, o bicho foi preso, passou uma boa parte do tempo preso, né, e ainda teve que pagar uma multa pesada. Ele não era um nobre, né, ele era alguém que vivia do trabalho. E aí, né, sendo o Maquiavel, então, alguém do proletário, né, por mais que ele tenha chegado ao alto gabarito, né, depois ele vai passar a viver uma vida modesta, né, ou seja, ele não foi nenhum dos grandes filósofos que depois o sucederiam, né, que todos tinham fortuna, né, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, definitivamente eles não passaram falta, por mais que passaram por exílio e tudo mais, né. E aí, Maquiavel, ele tá todo lascado, né, ele tá preso dentro da própria terra, né? Pode-se dizer que ele estava, de certa forma, na prisão domiciliar, né? E como é que é? Um cidadão sem cidadania, né? E aí o cidadão de virtude foi desvirtuado, ao mesmo tempo o cidadão de fortuna, pagando uma pesada multa, também perde a fortuna, né? A fortuna em dinheiro. E aí nós vamos ver então a vida do Maquiavel se tornar em todo esse caos. Ele não era também, né, necessariamente um pobre coitado, né? Ele teve alguma herança, né, que veio dos seus pais dos seus avós e pais, né, nessa cidade de São Cassiano, e ali então ele de certa forma entra num retiro. É ali também que boa parte, né, da sua produção vai se constituir. É onde ele de fato vai voltar e estudar os clássicos. Ele vai estudar Aristóteles, vai estudar Platão, vai estudar uma série de autores, né? E é aqui então, né, que ele vai começar a fazer suas análises políticas. Vai somar o estudo dos clássicos com também o trânsito internacional do Maquiavel, né, já que ele, tendo sido chanceler, ele conseguiu estabelecer contatos com diversas outras culturas, como também a própria vivência política dele, que vão fazer com que ele possa gerar essa diversidade de obras, né? E aí, então, o Maquiavel ele vai ter esse pé na realidade, né? E é por isso que a filosofia do Maquiavel ela é uma filosofia ímpar, né? Ele não necessariamente está se preocupando ali com divagações filosófico-teóricas, embora ele também esteja teorizando, né? Mas ele está analisando as relações humanas que levaram aos jogos políticos ali que ele conseguiu confirmar na sua época. O Príncipe, ele vai ser escrito entre 1512 e 1513, não existe consenso. Os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, né, entre 1513 e 1519, e a arte da guerra entre 1519 e 1520, e por fim, e a convite dos Médici, né, pouco depois de ter sido convidado pelos Médici para escrever justamente a história de Florença, né, vai acontecer uma contra-revolução e novamente se instaura a República e novamente o pessoal vai acusar o Maquiavel, né, de estar ali, né, junto com os Médici, né, de fazer parte ali daquela monarquia, né, daquele principado no caso, né. E aí, então, é o momento que o Maquiavel fala assim, não, chega, eu desisto, não dou conta mais, não tem mais forças, é isso, né? Chega um momento que ele fala assim, tô todo cagado, não tem o que eu faço que vai dar certo. Ou seja, o bicho era azarado pra caramba, viu? Meu Deus! É isso, né? Mas pagou em vida todas as coisas que o afligiram, né?
E aí, gente, para nós interessa principalmente o príncipe, né? Mas ao mesmo tempo, é a partir do príncipe que ele vai ter alguns momentos ali de tipo assim, agora vai, né? Então até sobra ele alguma esperança, né, de mudança. Ele, depois de muito correr atrás, conseguiu, né, fazer as pazes com os Médici. E aí, né, depois também de parte de decepções com os próprios Médici, ele também vai justamente, né, se ver às voltas ali com a República. Isso porque o Maquiavel era um republicano. Então, tá no próprio livro no próprio artigo da SADC, essa questão de que, para os republicanos, ele era um aristocrata, né? Era um advogado ali da monarquia, né? E do lado dessa monarquia, ele era visto como um republicano. Ou seja, né, no fim das contas, ele ficou naquele meio termo. Isso me lembra um colega, né, que ele é policial. Então, para os policiais ele é o professor, para os professores ele é o policial. Então é aquele não lugar, né, o Maquiavel ocupou um não lugar ali entre a República e entre o Principado, né? E isso é complicado. Eu tinha falado antes sobre o Maquiavel passar por um processo de formação, né? Que se seguiu e ainda se segue para quem não faz uma leitura atenta do Maquiavel, né? Não só ele, outros autores também tiveram atribuídos a si outras coisas que eles não escreveram, ou que leitores deles escreveram, né? Como é o caso daquela frase que é atribuída ao Voltaire, né? Posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender a todo custo o seu direito de dizer. Gente, o Voltaire não concordava com isso. Quando a gente vai ler o Voltaire mesmo, ele entendia que a própria liberdade de expressão, ela tinha lá seus limites. Então, é claro que ele vai observar isso, mas com condicionalidades, e o pessoal tira fora do contexto, e eu não me lembro especificamente se isso foi dito pelo Voltaire, né? A gente também tem aquela outra clássica, né? Que diz, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Não foi Marx e tampouco Engels que escreveu, foi um marxista que eu não me lembro o nome no momento. Leitor de Marx? Oi? Lassalle. Isso, Lassalle. O Lassalle era leitor de Marx, né? Era um marxista, mas não foi o Marx que escreveu isso, é uma interpretação do que o Marx escreveu. Não está errado o Lassalle, não. Mas no programa de Gota até critica isso pra caramba. Basicamente isso. Não, mas assim, eu acho que as duas grandes questões, né, sendo Maquiavel a terceira, essa do Voltaire e essa do Lassalle, né? Mas também é tudo que é relacionado ao Albert Einstein, né, atualmente. Nossa Senhora. Albert Einstein, como é que chama aquela autora brasileira lá, mal-humorada pra caramba? Isso, a Clarice Lispector, que se a gente for puxar a capivara dela, vai achar muito racismo e tudo mais. E por aí vai. Então, a humanidade com essa onda anti-intelectual, eles vão propositalmente, às vezes, ou não, né, desvirtuar o que esses autores escreveram. E esse é talvez o caso do Maquiavel, né? Então ele vai ser visto como o grande vilão ao longo do tempo, sendo que quando a gente vai parar para ver, o Maquiavel era até gente boa, né? E tinha lá os seus problemas, né, na sua época. Aí ele vai falar sobre essa ótica realista, né? A ótica realista é sobre a verdade efetiva das coisas. Ou as coisas são, ou elas não são. Basicamente isso, né? A realidade, ela deve ser analisada tal qual como ela é. Essa é a grande premissa do realismo político, né? A realidade, ela está ali nua e crua, de certa forma. Ela também se observa nas relações humanas, ela se observa nos fatos históricos, né? E ela então foge do ideal. O ideal é justamente esse negócio do dever ser, né? O que a gente esperava que fosse, né? Por exemplo, a democracia na atualidade talvez seja o melhor modelo, né, para se viver, mas a democracia com qualidade, não essa democracia que nós temos, né, que é uma democracia extremamente deficitária em termos de cidadania, de direitos cidadãos, de inclusão, de combate às desigualdades e principalmente, né, de avanço social com equidade e justiça social.
né? Toda essa catástrofe climática ambiental também reforça isso, né? No fim das contas, quem está lucrando com o nosso adoecimento, com a destruição de todo o ambiente, né? E a troco de quê? Né? O que nós ganhamos, né? Na verdade perdemos, né? Com tudo isso é justamente essa questão de que no reino do concreto tem algumas pessoas que estão ali numa situação privilegiada, enquanto nós estamos numa situação de subalternização constante. Ou seja, nossa democracia ela tem perdido cada dia mais seus aspectos democráticos, né? De pluralidade, de dignidade da pessoa humana, daquela ideia do império das leis, e o império das leis com justiça social, né, e não para que algumas classes sejam ali privilegiadas com isso. E é isso. Aí, então, justamente o Maquiavel vai fazer essa ruptura com a filosofia clássica, e é aí que ele, de certa forma, vai inaugurar também alguns aspectos da filosofia política. Então não tem esse negócio do dever ser, né? Tem o negócio do ser, as coisas são como elas são e como elas estão, elas se constituíram em determinado momento dessa forma, e essa é a realidade dada, né? E aí, quando o Maquiavel observa isso para justamente entender como é que se constitui a questão do poder, ele vai trazer algumas perguntas ali ao longo do seu escrito, né? Às vezes não necessariamente formuladas em forma de pergunta, mas de questionamentos. Ele então, alguém que está visualizando toda essa conflitividade da Península Itálica ali e em outras partes do globo também, né? Porque o bicho era bem informado. E aí ele então vai perguntar como fazer a ordem reinar, sendo que é concorrente com a ordem também a questão da própria anarquia, né? E outra coisa, em todo esse processo transitório e instável, né, que é justamente fruto dessa desordem, como é que se faz para manter o poder, né, do governo, do Estado ali, né, em ordem, né, manter em continuidade, ou seja, estabilizar as relações políticas, né? E ele vai então estudar, né, que essa questão da ordem, ela é algo que vai justamente erigir da política, né? A questão de ordenar, ela é algo que vai surgir das relações políticas ali. Ele não vai falar num pacto social, mas ele vai falar sobre o exercício do poder, principalmente de quem consegue dominar, né? Ou seja, quem chega ao poder ali, seja pela nomeação, né, como alguém que é portador do direito divino dos reis, do direito divino de governar, que era algo inclusive que vinha aqui como uma justificativa da Igreja Católica, né, e o Maquiavel não necessariamente concorda com isso, ou se vem, né, sei lá, de alguém que chega lá por lutas e revoluções, é alguém que é colocado lá, uma família que se tornou proeminente ali, e através de toda uma organização, de um exército eficiente, né, de uma relação ali com a sua sociedade ali, então essa família chega ao poder, né, ou alguém chega através de alguma revolução, como foi o caso ali da República. A ordem, ela é então algo artificial, ela não é algo que vai surgir com as relações sociais, porque elas, dentre outras coisas, não são ordenadas, elas não são estáveis, né? E elas são inclusive conflitivas, e elas são problemáticas, inclusive, né? E aí, aqui se tem também essa questão da crítica, não só à igreja, mas a essa ideia, né, de metafísica, de que uma força, né, para além da humanidade é que vai direcionar os nossos destinos e as coisas da vida humana. Não, aqui é uma crítica diretamente ao catolicismo, né? Que não tem isso de um ser superior que vai ali fazer com que a política aconteça. Não, a política é uma coisa humana, ela vai acontecer a partir da humanidade. É por isso que alguns e algumas associam Maquiavel também ao Renascimento, né? Porque aqui já se tem também essa crítica ao próprio poder da Igreja Católica, né? E aí o Maquiavel vai falar, não tem influência divina, não tem influência do acaso, né? Porque no fim das contas a própria virtude, ela vai puxar um pouquinho desse negócio do acaso, da sorte, né? Não a virtude, mas na verdade
a fortuna, né? A fortuna que vai puxar esse negócio da casa, da sorte, e o Maquiavel vai dizer que não é assim. No fim das contas, são as relações que as pessoas estabelecem entre si, com base no poder, é que vão ordenar as coisas, né? E é então um jogo das atividades humanas, né? É que se produz a ordem. Então, ela também tem justamente essa ideia de que nós construímos a ordem justamente para sair da barbárie, né? Nós queremos não só evitar, como dominar o caos, né? Aí a gente então tem que fazer alguma forma de administrar o caos. Só que para chegar nesse processo é toda uma construção. Ele não vai falar com essas palavras, mas no fim das contas também acaba sendo um pacto social, né? É claro que ele não estruturou nada sobre contrato social. Isso vai ser uma novidade ali justamente dos contratualistas, né? E ao mesmo tempo ele coloca essas ordens, elas são difíceis de se conseguir, mais difíceis ainda de se manter, né? Elas não são definitivas. A todo momento pode acontecer algum evento ali, como as próprias guerras, invasões, rupturas ali sociais e diversas outras, né? E é por isso que ela está sempre sob constante ameaça. Então, a qualquer momento vai se ter justamente, e aqui ele traz essa ideia de trabalho negativo, né? Ou seja, um trabalho que ele é contrário à ordem, ou seja, diversas conspirações, diversos conflitos, diversos problemas, inclusive problemas de catástrofes ali ambientais e outras, né? Elas podem vir a ameaçar totalmente o processo de uma ordem estabelecida. Então, essa questão inclusive das catástrofes e de problemas ambientais ali, que ele vai jogar na questão da fortuna, né? E a fortuna, ela, claro, que se opõe também ao desafortunamento, né? Então, é por isso que ele sempre vai colocar ali que a ideia é de se estabelecer uma ordem e se estabelecer ali processos para evitar essa volta à barbárie, né? Porque é natural dos seres humanos, por nós sermos conflitivos, essa tendência à barbárie. E quem vai depois beber nessa fonte? Isso aí, né? Thomas Hobbes, ele mesmo, o terrível. E é por isso então que nós devemos lutar para se manter a ordem e caso ela também não enquanto sociedade não seja legitimada por nós ou não nos contemple, nós temos direito a nos revoltar contra ela. E isso também é trazido no Rousseau. A política, ela é real. Ela vai nascer ali desse conjunto das forças e das relações sociais, né? É claro que o Maquiavel ele não vai fazer esse estudo sociológico, mas ele, claro, vai observar que da humanidade que vão sair, né, vão sair os pressupostos ali para as relações políticas e que elas vão se alterar ao longo do tempo, né? Até porque a análise do Maquiavel, ela parte desse acúmulo histórico, né? Ou seja, ele vai fazer uma historiografia do poder ali em parte da sua obra, né? E aí ele vai observar os seres humanos, eles vão tomar determinadas atitudes, eles vão tomar determinadas decisões, eles vão aceitar ou recusar determinadas políticas e políticos, né? E aí então a partir da ação humana em sociedade que o poder e toda a conjuntura política vai se estabelecer. Então a política ela é fruto de relações políticas entre os indivíduos e as indivíduas, né? Dado também, né, o momento histórico, dada a questão da conjuntura, há certa racionalidade. Talvez essa questão puxada no texto da racionalidade é uma associação de como o Maquiavel foi aproveitado dentro dos princípios iluministas ali, né, dos leitores do Maquiavel no iluminismo, né, porque a racionalidade é uma discussão que, até onde eu sei, ela tem uma noção muito forte ali no Renascimento, mas é no iluminismo que ela vai pegar o ápice, né? Mas o Maquiavel, ele também vai trazer justamente essa questão do pensamento sobre os feitos humanos e as ações humanas, né? E ele já se coloca logo como de humanas, né? Ele vai falar que ele poderia ter talento para escrever sobre uma série de outras coisas, inclusive sobre economia e por aí vai, mas ele fala que não, a habilidade dele é falar sobre o poder, sobre a política. É por isso que esse é o eixo de análise que ele vai tomar
para si, né? E aí então ele vai estar estudando ali, na medida do possível, e também nos convidando a estudar justamente essa questão de como o poder se estrutura, como manter o poder, né? E de como chegar ao poder, né? Na verdade, é como chegar ao poder e como manter esse poder. A obra dele, de certa forma, vai fazer essa discussão. E é por isso que aqui, né, nós podemos falar que a questão da racionalidade vai marcar a obra do Maquiavel. A gente acaba observando certas lógicas ali pelo qual o poder opera, né? Só que esses preceitos, como eu disse para vocês, vão ser trabalhados melhor pelos iluministas, mas o Maquiavel já traz uma luz e ele está ali na base, né? Natureza humana, né, historicamente avaliada. Nós somos pessoas, né, complicadas. Seres humanos, eles são o quê? Ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos e ávidos de lucro. Ou seja, acabou com a gente, né? No fim das contas, eles colocam que essa questão da ingratidão aqui, inclusive, ela é reforçada pela própria questão do amor. A humanidade, ela é ingrata mesmo com as pessoas com as quais elas amam. Elas são volúveis porque, no fim das contas, elas são suscetíveis. Dependendo da ocasião e da pressão que nós estivermos sofrendo, nós vamos mudar as nossas ações. No fim das contas, essa questão do volúvel aqui também é, no fim das contas, uma autocrítica que ele vai fazer, né? No fim das contas, ele teve que se vender ali para tentar, né, voltar ao lugar aonde ele gostaria de estar, né, que ele estava e ocupava, né? E aí então ele teve que se adaptar e teve mesmo que se vender, né, justamente, tipo assim, ele teve que se vender justamente para continuar, né, a sobreviver. E ao mesmo tempo ele também tinha a pretensão, né, de voltar ao status quo ao qual ele pertencia antes. Então, essa questão de sermos volúveis também diz respeito à própria adaptabilidade da humanidade, né? O ser humano geminiano é o ser humano mais volúvel, né? Eu mudo de ideia assim como eu mudo de roupa, por exemplo. A questão de sermos simuladores, isso aqui vai ser estudado depois por outros autores, né? Pela ótica de que nós somos teatrais. Nós somos, então, pessoas ali que estão sempre simulando, né? E por sermos volúveis também, voláteis, estamos ali nos adaptando à situação e vestindo máscaras. Tem alguns autores, principalmente na sociologia, se não me engano, o Irving Goffman, vai justamente falar sobre essa questão. Já falei sobre ele em determinado momento, mas também tem outros autores que trabalham com essa perspectiva. Mas o Goffman vai falar que nós geralmente estamos ali atuando, né? Então, dependendo da situação que a gente for viver, a gente vai usar uma máscara. Por exemplo, aqui eu uso a máscara do professor Marcelo, né? No fim de semana eu visto a máscara do Marcelo Festeiro. Com a família é a máscara do Marcelo Filho, né? Porque sim, eu sou Marcelo Filho. E por aí vai. Então, cada relação que nós estamos desempenhando, nós então vestimos máscara que elas pegam todas as características daquele lugar. Então, nós performamos, né? E essa questão do de sermos simuladores também diz respeito justamente a nós nos ajustarmos. Sermos volúveis e simuladores diz respeito justamente à nossa própria natureza humana, porque o ser humano ele se adapta. Aí, Maquiavel vai trazer outra questão ali da conflitividade da época, né? E principalmente por muitas vezes não se ter um arranjo ali naquilo que hoje nós conhecemos como exércitos e mesmo como essa característica, né? Não só da segurança pública, mas também da segurança internacional, no fim das contas, esqueci o nome, da defesa, né? Que os Estados Nacionais então vão inaugurar. Uma das marcas dos Estados Nacionais é justamente ter um corpo de defesa, né? Que hoje se traduz em Exército, Marinha e Aeronáutica e talvez ainda modifique-se, né? Para alguma coisa aeroespacial e por aí vai. E aí, a natureza humana, então, ela seria covarde, principalmente por causa dos conflitos ali que o Maquiavel vai visualizar ao longo da sua época, né? Ninguém quer guerra, né? Ao mesmo tempo, e isso aqui é algo também que vai fazer com que as pessoas elas se corrompam, é a nossa obsessão pelo lucro. Então Maquiavel já estava vendo, né, o cerne do capitalismo ali na sua época, né? E nós estamos falando só
do comecinho do século, deixa eu ver, ali iria virar, da virada para o século XVI, na verdade, né? Então o Maquiavel já vai cantar a pedra de que as relações humanas elas vão ser perpassadas por esse sistema que está vindo, né, com o capitalismo, né? Naquele momento o Maquiavel está pegando o começo do capitalismo mercantilista, né? Isso porque ele não viveu para vivenciar, não viveu para testemunhar, né, o período da escravatura e da colonização, né? E aí, sobre a história, o que é a história para o Maquiavel? É uma série de fatos, né, que eles vão se suceder ali, e é onde a gente vai observar por que as coisas são o que elas são, né, o que as causou, o que as criou, de onde elas vêm, ou mesmo, né, os meios que foram ali utilizados pela humanidade para enfrentar justamente toda essa desordem, todo esse caos, toda essa instabilidade, né? E no fim das contas, ele vai justamente falar, né, sobre essa questão de a história ela ser sucessiva, né? E ela passar por ondas, por ciclos, né? E ao mesmo tempo esses ciclos eles vão se repetir. Eles vão se repetir indefinidamente. Vamos colocar, por exemplo, a questão da pandemia, né? Há cerca de 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia e nós já tivemos várias outras pandemias na história. Provavelmente teremos outras, né? E quase começamos algumas outras pandemias, mas não de grande proporção, igual essa última, né? Então a pandemia, que é justamente um problema nosso com o próprio ambiente e também com a própria sociabilidade, é algo que tem se repetido. Nisso aqui, alguém mais tarde vai virar e falar: a história primeiro se repete como farsa, depois como tragédia, né? E esse menino era ninguém mais nem ninguém menos que Albert Einstein. Não, era o Marx mesmo, mas o Engels, né? E aí, e aí isso é uma leitura maquiavélica, inclusive, né? E é justamente, de certa forma, esse pensamento aqui que depois vai estar ali na base do materialismo histórico dialético. Está na dialética, a história é dialética. E essa dialética vai ser lida por quem? Um dos defensores do Maquiavel, que é o Hegel. E também, de certa forma, é quem vai levar também o Maquiavel ao próprio Marx, né? O Marx estudou com o Hegel, estudou a questão da dialética, estudou a questão da história, que também está no Maquiavel. Ele vai estudar uma série de outros autores ali, e é aí que se surge o materialismo histórico dialético, né? O Maquiavel não vai fazer esse mesmo processo aqui, mas ele vai fazer uma historiografia e no fim das contas ele já vai observar essa questão dos fatos históricos eles se sucederem ali, né? Então a história ela tem um processo de repetição porque, né, a humanidade ela repete diversas coisas. Aqui, por exemplo, entra aquela ideia de que todo império perecerá, né? E o Maquiavel ele vai fazer um pouquinho dessa leitura, né? Sabendo que justamente o poder e a ordem eles são voláteis. O poder ele muda de mãos, né? Ao fato de que uma ordem constituída ela pode ser totalmente pervertida, reconstruída ou substituída, né? E ele vai justamente estar ali sempre tentando abraçar uma certa estabilidade, porque ele não vivenciou isso na época a qual ele pertenceu. Então é por isso que ele vai fazer esse apanhado, né? essa análise histórica e tentar compreender as relações humanas e toda essa complexidade. E a repetição histórica, né? Sabemos que vai estar ali em diversos autores comentando. Talvez o que mais se destaca é Marx e Engels. Os que mais se destacam são Marx e Engels, né? E aí, essa ordem e desordem é uma sucessão. Então elas vão se repetir e se reiterar. O que diz respeito à ordem? Sabendo Maquiavel que provavelmente ela em determinado momento vai ruir. É justamente essa ideia de que ela tem tempo para durar, né? Ela tem tempo e tem condições para durar. E também ela dura conforme conjunturas. Se a gente for olhar, o mundo virou de cabeça para baixo depois do Maquiavel, né? A Itália em determinado momento vai se reunificar, a Alemanha vai se reunificar, novos impérios vão surgir, vão ter diversas transições de poder. Portugal vai ter momento de Portugal, momento de Espanha, depois os Países Baixos ascendem também, e em outro determinado momento ascende a França, em outro ascende
o Reino Unido, aí depois de tudo isso ascende Estados Unidos, de Estados Unidos nós estamos indo para uma ascensão chinesa meteórica, né? E aí o próprio sistema internacional, que passou por diversas guerras e conflitos, também vai passar por estabilidades e instabilidades, né? E a relação entre as nações também vão passar por isso. E é por isso que a gente vai... Que é 12, 13. E ele teve condições de observar todas essas características, né, desses países, do próprio país dele, que era a Itália, claro, ele estava lá como até mesmo, vamos dizer, um funcionário público lá, né, e talvez também exilado. Ele teve condições de ter toda essa visão, para poder analisar isso aí e poder escrever sobre isso. Isso porque, assim, pela época, né? Como que ele tem essa capacidade, assim, né? Então, um cara, assim, mesmo que, igual você falou, você é um cara que azarado pra caralho, né? Mas muito azarado. O Maquiavel, ele tem uma coisa na época dele, né? Que para nós talvez nunca surja. De novo, nós estamos na era da especialização. A época do Maquiavel, até mais ou menos ali mesmo na Revolução Industrial, antes do Fordismo, na verdade, né? As pessoas elas tinham essa possibilidade de fazer uma formação metateórica, né? Uma formação em diversas áreas, né? É por isso que, por exemplo, a gente vai ver o Durkheim, que é o pai da sociologia moderna, né? Que é médico também, né? Um médico psiquiatra. E aí ele também faz, é claro, né? Algumas análises ali históricas, faz análises políticas, sociológicas, metodológicas. E aí a gente vai ver isso. O Da Vinci mesmo, que o Da Vinci ele é mais ou menos ali da época do Maquiavel, né? Não sei se antes ou depois ou de pouco antes. Ele também era um gênio em diversas áreas, né? Na matemática, na engenharia, nas artes, né? E aí a gente atualmente fica meio que impossibilitado de ver essas pessoas, até porque o nosso sistema se tornou um sistema de extremas desigualdades, né? Mas só que também quando o cara é gênio é muito difícil impedir que ele floresça e alcance esse nível, né? E tem aquele negócio, ele também teve uma visão muito apurada sobre o que viria a ser e sobre também a natureza humana. Então, nesse ponto ele foi muito assertivo, né? Parece que ele identificou alguns aspectos da natureza humana ali que para nós ainda hoje fazem sentido. E é aquele momento ali que a gente vê que realmente algumas pessoas elas estavam à frente do seu tempo há séculos, milênios, né? E ele também acaba sendo ali um dos inspiradores do modelo, né? Depois de Estado moderno, principalmente o que viria a se instituir depois, né? O Estado moderno republicano, né? E ele também já começa essa crítica e começa a se incomodar com os problemas da época que estavam se arrastando. A Igreja Católica já estava se mostrando um problema ali para a própria questão do poder. E para alguém que quer analisar o poder, ele tem que analisar não só de onde ele veio, como ele é constituído, o que são as bases, né, reais. Eu não sei se eu deveria usar real material ou apenas real, mas ele traz sim uma base material, como também ele vai analisar as ameaças. Então, uma das coisas que você tem que neutralizar também para manter a estabilidade é justamente diminuir a influência da Igreja Católica, porque ela também era um fator de desestabilização, inclusive levando conflito, né? E a família Médici sendo uma dessas famílias conflituosas, inclusive que está envolvida nessa questão da desordem de Florença, né? É algo a se pensar. Então, uma coisa que a gente tem que pensar sobre o Maquiavel é o quão apurado, né, para uma leitura local e depois essa leitura, sem ele pretender, se mostrou global, né? Tipo assim, aonde que esse cara estava
com a cabeça, né? A genialidade desse cara. E é por isso que o Maquiavel é Maquiavel, né? Esse é um dom dos clássicos. Isso também vai estar um pouco em todos os autores que nós vamos ler aqui, mas o Maquiavel, ele é que inaugura tudo isso, né? E a leitura dele também vai inspirar os outros, né? Ele está um pouco no Hobbes, o Locke nem tanto, né? Mas ele está também no Rousseau com muita força. Vai estar um pouco no Marx, vai estar no Hegel. Se eu não me engano, vocês pegam o Hegel semestre que vem, né? Na 3. Eu acho que vocês pegam Hegel, Marx, Tocqueville, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo, o cara também vai criar um próprio modelo ali que depois vai ser pensado por diversos estadistas, né? Diversas estadistas, né? Que é a questão da manutenção do poder, manutenção da ordem e até mesmo o trato com o social. E aí, é por isso que ele vai sempre trazer essa dualidade aqui, sabendo que ela é inconstante, por causa da própria natureza humana também, né? E das próprias dificuldades de cada tempo ali, que vai ficar se retroalimentando. Um momento de ordem é um momento de desordem, um momento de ordem é um momento de desordem. Vamos colocar a história do Brasil. Nosso grande momento um momento de suposta ordem eram as relações que aconteciam aqui entre a população originária, né? Entre a população nativa. Aí depois a nossa grande desordem foi a colonização e todo esse processo de extermínio dessa população, ao mesmo tempo que se traz esse capitalismo extrativista e voraz para cá, né? E aí nós vamos então entrar numa série de problemas. Depois a gente entra num certo momento de estabilidade, ali por causa da concertação das colônias, né? Mas também com uma série de problemas sendo construídos aqui dentro. Depois nós vamos ter um momento de suposta autonomia com república. Depois de república, problema de novo, né? Outro momento de desordem por causa do golpe que vai estabelecer essa república, né? Eu falei sobre república, mas antes era império, né? Então nós saímos do império para a república através de um golpe. Sim, foi um golpe e também foi problemático, né? Inclusive foi um golpe para tentar manter justamente as pessoas negras afastadas do poder. Faz parte, isso foi uma concertação nacional, né? A república também teve esse papel de, assim como também teve a monarquia para manter a escravidão, a república vem para manter essa população negra ali na redoma e também afastada do poder. Então nós temos uma questão racial muito problemática que ainda vigora, mas o ponto isso é um dos pontos que influencia, mas vai mostrar que nós vamos ter momentos de ordem e desordem. Aí nós vamos ter golpes atrás de golpes. O Brasil e a América Latina tem uma sucessão de golpes nos poderes, e não só, né, tivemos os nossos golpes aqui, como demos golpes externos, né? A gente ajudou a dar golpe na Argentina, a dar golpe no Uruguai, né? Nós depois fizemos a guerra no Paraguai, que vai devastar o Paraguai, né? E aí nós vamos ter em 1930 a queda da República Oligárquica através de um golpe também. Em 1964 outro golpe, né? E entre 1930 e 1964 também uma certa estabilidade aqui dentro, né? Dentro do processo do desenvolvimentismo. Depois os militares, golpe, desordem, ordem de novo. Então, se a gente for parar para olhar a história da humanidade, né? O Brasil está bem encaixado dentro dela como essa história não linear. Aí corta de 1964 para depois redemocratização, e aí, em 2016, golpe de novo. Então, no Brasil é difícil a gente ter paz, principalmente com essa questão de ordem e desordem. E isso porque a nossa bandeira com lema positivista, né, está dizendo que é ordem e progresso. O progresso nós não estamos vendo, e a ordem muito menos, né? E aí, a questão da manutenção do poder, né, que está sempre em disputa. Poder não é algo, né, fixo, monolítico, né? O poder é algo ali transitório e inconstante. E é por isso que, inclusive, na democracia, uma das marcas da democracia é justamente uma certa alternância do poder, né? Isso até cria um modelo de ordem, mas a partir de 2008, né, e dessa crise do capitalismo de tipo neoliberal, que consequentemente vai levar a outras crises, inclusive da democracia neoliberal, nós vamos observar que esse sistema de equilíbrio, de balanço, né, de alternância do poder, vai ser também não vou dizer alterado, atacado mesmo, né, pela ascensão conservadora. Então essa ascensão neoconservadora, né, pode ser chamada de diversas formas, ascensão ultraliberal, ascensão neoconservadora, e diversos outros problemas que vão vir através dela,
também vão afetar justamente aquilo que a gente estava entendendo como ordem estabelecida. E é por isso que a eleição de um Donald Trump da vida é uma ameaça para nós e para o globo. Ao mesmo tempo que a extrema-direita aqui no Brasil, juntamente com o agronegócio, também são ameaças para nós, né? Então são novas representações de velhas relações ali de poder. Ou seja, né? Poder ele é tudo menos estável e menos também monolítico. O poder é algo dinâmico, está sempre em disputa, e uma coisa que vem do Maquiavel é justamente essa questão. O poder está geralmente sendo disputado porque quem detém o poder quer dominar, ao passo que quem está sendo dominado vai resistir a essa dominação. Pelo menos em tese, né? E é o que o Maquiavel espera ali das populações, né? E aí, então, que nós vamos... quantas horas a gente falar nisso? Oi? 11h30? Vamos terminar só esse slide aqui e nós vamos embora então, certo, gente? E é por isso que então o poder ele vai nascer justamente da perversidade humana. O poder ele é de certa forma uma manifestação justamente dos piores aspectos da humanidade. E é por isso que ele também pode ser usado como uma solução, né? Já que ele é o mal que foi criado pelas relações humanas, ele também pode justamente ser utilizado para se enfrentar o processo dos conflitos, né? E para se estabelecer essa ordem, né? A partir então, né, também de processos ali que vão tentar domar as próprias paixões e as atitudes humanas, né? Mesmo que seja um processo ali que ele vai falar que é precário, que é transitório. Ou seja, o poder também pode ser utilizado para estabelecer ali momentos ou modelos, né, ordenadores. E aí, né, o poder ele é volátil, né? E como ele está também ali sempre disputado, ele não vai muitas vezes ali permanecer por muito tempo da forma como ele é. E isso aqui a gente acaba observando na prática, né? Realmente é isso aqui. Mesmo nas relações partidárias, a gente visualiza isso aqui, né? Se for trazer para a nossa atualidade. E é justamente o conjunto das paixões humanas que depois o Hobbes vai chegar e deitar a lenha, né? Como sendo algo extremamente problemático que parte de nós, né? Que vai fazer com que o pior de nós vai se manifestar, né? Mesmo que a gente tente, né, ocultar por determinado momento, porque no fim das contas, né, ele vai colocar aqui, a natureza humana ela é problemática, né? Então é típico do ser humano todo esse processo negativo. E essa visão negativa que o Hobbes, quer dizer, que o Maquiavel vai ter, né, da humanidade, e depois o Hobbes também vai adotar isso e piorar a questão, é um dos pontos ali que vai justamente fazer com que também a própria Igreja Católica e a própria dinâmica ali do poder à época vão tirar Maquiavel para Cristo. Porque no fim das contas, está todo mundo dizendo, não, o ser humano é bom, o ser humano tem uma alma linda, o livre-arbítrio, o ser humano deriva diretamente de Deus, da vontade divina, e não sei o que lá, ele é o centro da criação. E o Maquiavel fala assim, vocês estão falando da humanidade, tem certeza? Essa porcaria, esse lixo? Né? E o Maquiavel ele justamente vai na contramão da época ali, né? Enquanto está todo mundo trazendo que as relações humanas são maravilhosas, eles vão olhar e falar assim, gente, vocês estão vendo o feudalismo aí, onde é que vocês estão vendo essas mil maravilhas da humanidade linda, filhas de Deus aí, vocês estão falando, vocês estão viajando, vocês estão usando orégano, né? E aí o Maquiavel ele vai justamente trazer isso. Da Igreja Católica, como é que os meus filhinhos de Deus, né, estão sendo passados por malignos desse jeito? E ao mesmo tempo, nessa crítica aqui, o Maquiavel também está criticando a natureza dos governantes. Então ele está falando que isso aqui no fim das contas, algumas das atribuições dos tiranos. Então é aquele momento que ele vai falar assim, que mané divino, que mané aqueles paspalhos e paspalhas lá que estão se dizendo reis, rainhas, príncipes e princesas, são tudo um bando de corno, né? Um pessoal que quer lascar com seus semelhantes ali, explorar todo mundo. Eles que são ávidos por riqueza e por lucro, né? E ao mesmo tempo eles que são esses degenerados que eu estou falando aqui. Eu não estou falando necessariamente do povo, não. O povo é um bando de pobre coitado aí, sofrendo e sendo explorado. Mas quem está governando eles, viu, está de parabéns, viu, pelo lixo que são.
O Maquiavel não vai falar necessariamente com essas palavras, mas isso é uma tradução livre, direto do italiano, do que o Maquiavel falou. Então, gente, no fim das contas aí o Maquiavel vai ser tido de uma maneira altamente negativa também pela polêmica que ele vai trazer na época, né? Tipo assim, todo mundo lendo o ser humano como maravilhoso, e o Maquiavel fala assim, maravilhoso, você já sabe, né? Censurado, tipo assim. E é isso, gente, por hoje nós finalizamos por aqui.